Boa tarde, gente, tudo bem? Na aula de hoje de matemática, você vai desenvolver atividades da página 118 até a página 122, tá ok? Então você vai relembrar que na aula passada você viu que a professora Lúcia fez uma pesquisa e ela coletou dados, né, sobre as preferências dos alunos na questão de livros, né, histórias que os alunos gostam. E hoje você vai perceber que foi construída ali uma tabela na página 118, uma tabela de frequência. O que é frequência? Frequência é um número que indica a quantidade de vezes que uma informação aparece. Para lembrar de frequência, pensar em tabela de frequência, lembre-se da frequência que você tem na escola, por exemplo, né? Se você vai na escola, a quantidade de vezes é a sua frequência que você é a frequência que você tem na escola. Se você vai muito, a sua frequência é grande, né? Então, nessa questão, a tabela ela mostra, é uma tabela de frequência, pois mostra, né, quantas vezes ou quantas pessoas preferiram ali cada história. Tá bom? Quantas vezes essa história apareceu ou foi escolhida, foi votada, tá ok? Então essa tabela ali nesta tabela estão as informações acerca da turma da professora Lúcia, ok? Então vamos lá. Você vai observar essa tabela para responder à questão 3. Observe. Qual a frequência da história A Lebre e a Tartaruga? Então a frequência da história é... Aí você coloca o número, frequência 8, tá bom? Então só isso, frequência é 8. Então você retoma o enunciado e coloca 8, tá? Prof, é 8 alunos, 8 o quê? Não, é 8, a frequência é 8, ok? Qual história apresentou a menor frequência nessa pesquisa? Então você olha o número menor para descobrir qual é a história que teve a menor frequência. Quantos alunos da turma participaram da pesquisa? Aí você vai ter que juntar todo mundo para saber o total. Aí você tem essa informação também na tabela. Tá ok? Então vai lá, faz essas atividades então na página 118. Na página 119 tem um gráfico de barras. Então olha só, com uma informação que ela coletou, né, com a informação sobre os livros, ela fez, né, uma tabelinha, né? Ela fez uma tabela de frequência. Ela fez também um gráfico de barras horizontais. Quando um pensa em horizontal, eu lembro do horizonte, olha, horizontal, tá? Horizontal e vertical seria assim, horizontal assim, tá bom? Então, você vai observar que ela colocou nesse gráfico as informações. Observe que esse é um gráfico de barras horizontais. Ele se parece muito com o gráfico de colunas. Colunas são na vertical, né? Então, a coluna, ela sobe. Na horizontal é de lado, tá ok? Ele se parece muito com o gráfico de colunas, mas como o nome diz, as barras são apresentadas na direção horizontal, tá ok? E aí você vai responder qual é a história preferida dos alunos do terceiro ano, olhando ali no gráfico. Quantos alunos escolheram Alice no País das Maravilhas? Então você vai olhar também no gráfico. E quantos alunos escolheram Patinho Feio, tá bom? Na página 120, conclusões a partir de uma pesquisa. Então, ela fez toda essa pesquisa e ela chegou a uma conclusão. Então, a pesquisa realizada, então ela pode fazer um texto com essas informações, certo? A pesquisa realizada com quantos alunos? Aí você coloca no texto. Lacunas, preencha as lacunas. O que é lacuna? Lacuna é um espaço em branco. Então, tem espaços ali para você preencher, tá bom? De acordo com as informações coletadas pela professora Lúcia. E aí você vai aqui na página 120, certezas e incertezas. Nós vamos descobrir aí, relembrar alguns conceitos que vocês já estudaram, tá bom? Você já estudou as situações que podemos classificar como certas e incertas. É certo ou incerto? Vamos relembrar quais palavras podemos utilizar para fazer essa classificação? Leia e responda as questões. Lucas e João estão brincando com um bingo diferente. Nesse jogo são sorteadas letras em vez de números. Para jogar, eles colocaram em um saco 26 fichas com letras. Então, você vai observar ali como estão essas letras, quais são as cores, tá? Quais são as letras e quais são as cores, é claro. Em seguida, ele sorteou 6 fichas com letras. As fichas que foram sorteadas não foram colocadas de volta no saco. Então, tirou, tá bom? Sabendo que as fichas azuis apresentam vogais e as verdes apresentam consoantes, analise cada situação abaixo, classificando-os conforme as expressões. Então, olha,
com certeza, essas são as expressões. Muito provável, pouco provável, improvável, impossível. Então, vamos entender o que seriam essas expressões? Então, pensa comigo. Com certeza, é certo de que vai ocorrer. É certo, tá? Então, olha aqui, ó. Eu tenho algumas fichas aqui para vocês, ó. Então, aqui tem, né, fichas verdes. Então, se eu falar para você roxas e laranjada, ó. Preste atenção. Se eu falar para você que pode sair, se eu for pegar, fechar o olho e pegar, pode sair uma ficha verde, é certeza. Certeza que pode, né? Pode sair. Por quê? Porque tem aqui. Se eu colocar isso aqui tudo dentro de um saco. Então, é uma certeza que eu tenho? É uma certeza. Por quê? Porque ela está aqui, tá bom? Então, pode sair, tá bom? Então, vamos pensar na questão se eu falar, digamos, se eu falar que vai sair uma cor de rosa. É impossível. É impossível por quê? É impossível porque não tem cor de rosa aqui. Então, o impossível é algo que não vai acontecer de maneira alguma. Aí, o improvável, o que é improvável? Improvável é difícil de acontecer, mas não é impossível. Porque tem, digamos, essa cor aqui, ó. Tem uma, né? É impossível pegar essa cor? Não é, porque existe. É impossível pegar cor de rosa. Mas essa cor aqui é improvável que eu pegue. Por quê? Porque só tem uma dela. E tem mais, olha o tanto, ó, de verde, né? Olha o tanto de roxo. 3, né? 3 roxos. Aí você tá vendo azul, mas aqui é roxo, tá? E aí, só uma dessa. Então, é improvável que eu pegue essa aqui, tá? É pouco provável. Quando eu vejo ali pouco provável pode até acontecer, mas não é fácil de acontecer. Então, quando eu penso aqui, ó, nas roxas, né, ó, pode acontecer que eu pegue, mas não é algo assim tão fácil de acontecer, tá bom? Então, é pouco provável que saia uma dessas cores. É muito provável, é fácil de acontecer, mas não é certeza. Então, assim, se eu jogar isso aqui tudo dentro de um saco, é fácil pegar uma verde. Por quê? Porque tem mais, né? É fácil. É fácil pegar. Só que eu não posso dar certeza que eu vou pegar uma verde. Por quê? Porque tem outras cores, né? Então, depende muito, tá ok? A questão da certeza é certeza que eu vou pegar um papel, né? Só pra você entender melhor, porque no começo eu falei verde. Mas o verde, ele é muito provável, né? Porque tem mais. Agora, com certeza, eu vou pegar um papel, né? Por quê? Porque são papéis, tá bom? Então, essa é a certeza que eu tenho. Um papel. Mas é mais provável que eu pegue um verde, né? É muito provável. É pouco provável que eu pegue roxo, porque só tem 3, tá? É improvável que eu pegue laranjado, porque só tem 1, tá? E é impossível que eu pegue um amarelo ou um cor-de-rosa, por quê? Porque não tem, tá bom? Então, só para você guardar aí esses conceitos, com certeza, muito provável, pouco provável, improvável, impossível. Olha lá nas letras para você conseguir identificar qual é a expressão utilizada, ok? Resultados possíveis. Então, aqui, ó, na página 121, você vai observar essa roleta que está ali, com letras, tá? No jogo, sorteia-se um tema e é necessário que cada participante fale uma palavra dentro desse tema com a letra inicial sorteada na roleta. Por exemplo, o tema é animal. Gira-se a roleta e é sorteada a letra C. Então, cada participante tem que falar o nome de um animal que comece com a letra C, sem repetir. E aí, você vai responder as questões pensando aí nessa roleta, tá? Ao girar a roleta, quais letras podem ser sorteadas? Então, você vai olhar quais letras tem lá, tá bom? Se a casa sorteada for amarela, quais letras podem ser obtidas? Então, você vai olhar nas cores amarelas, quais são as letras que tem, tá bom? Se a casa sorteada for azul, quais letras podem ser obtidas? Agora, você vai olhar as cores azuis e ver quais letras tem nas cores azuis. Tudo bem? Quantas casas são amarelas e quantas casas são azuis? Então, você vai contar, né? Quantas e quantas. Quantas azuis, quantas amarelas. É provável sair uma vogal em uma casa azul? Você tem que olhar se existe vogal na casa azul, tá bom?
Em qual caso é mais provável parar? Na amarela ou na azul? Então, você tem que olhar a quantidade. Tem mais amarelo ou mais azul ou a quantidade é igual? Tá bom? Então, você tem que pensar assim. Se tem mais amarela, é mais provável que pegue amarela, que caia na amarela, né? Se tem mais azuis, né? Então, você tem que... É mais provável que caia na azul. Agora, se tem a mesma quantidade, então a possibilidade é a mesma, tá bom? Observe que nesse caso foi possível determinar a possibilidade de algumas situações acontecerem. Esse tipo de estudo é feito em uma área matemática que se chama probabilidade, ou seja, a chance de acontecer alguma coisa. Nessa área, por meio da interpretação de situações, é possível verificar quais resultados têm maiores ou menores chances de ocorrer. Tá bom? Se vocês estivessem jogando esse jogo e o tema fosse animal, qual letra vocês gostariam que saísse na roleta? E qual letra vocês não gostariam que saísse? Por quê? Aqui era só para você refletir, não precisa responder aí não, tá bom? Só para pensar. Então, probabilidade é a chance, então você vai pensar em chance. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 cartãozinhos. Qual é a chance de sair laranjado? Qual é a chance? É só uma, porque eu só tenho uma carta. Então, eu tenho uma chance em 9, né? Porque tem 9 cartãozinhos, né? Então, eu tenho só uma chance. Quantas chances eu tenho de sair roxo? 3 chances. 3 chances em 9, tá? Por quê? Porque tem 3 somente. Então, essa seria a ideia da probabilidade, tá bom? Na matemática, na área da matemática, a questão das chances de acontecer alguma coisa, tá bom? Então, gente, até nessa página aí, 122, bons estudos, um beijo, beijo e até mais, tá?